Hoje com o pastor Joseph Prince. Saudações, igreja, glória a Deus, aleluia. Quando eu tinha cerca de 17, 18 anos, eu lembro quando eu sofri um ataque mental, e foi um momento de muitas trevas na minha vida. Se eu tivesse ido a um psicólogo, ele teria dito depressão. Mas eu sabia que não era isso, não era depressão, mas na verdade, foi um ataque contra a minha mente. Eu mergulhei no oculto durante muitos anos, e quando eu tentei sair daquilo, os poderes das trevas não queriam me liberar. Foi necessária a graça do Senhor Jesus para me resgatar. Depois que eu fui resgatado através do novo nascimento, fui batizado nas águas, cheio do Espírito, mas ainda sofri ataques. Eu pensei que eu ia ficar louco, e tive medo que um dia a tentação seria tão forte que eu renunciaria a Jesus e iria para o inferno. Eu estava com tanto medo de blasfemar contra o Espírito Santo. Eu confessava os meus pecados o tempo todo. Eu não entendia como cristãos não confessavam os pecados o tempo todo. Eu os via rindo e jogando futebol e indo para a igreja cantar. E não os via, sabe, confessando os seus pecados. E pensava como é que eles podem ir para casa sem confessar os pecados. E se no caminho Deus não te protege e você sofre um acidente? Sabe, eu tinha todos esses pensamentos malucos. Então não pense por um só momento que eu não sei quão terrível o pecado é, ok? Mas é porque eu sei o quão terrível o pecado é. Eu tinha tanto medo. É porque eu temia a Deus do jeito que as pessoas ensinam hoje. Eu temia a Deus daquela maneira. Então não pense por um momento que eu não temia a Deus. Eu temia a Deus, eu temia que seria punido. Então eu confessava os meus pecados. Mas só piorava, eu quase fiquei louco. Então um dia eu disse, Deus, foi uma fase difícil. Os meus pais não sabiam que eu estava passando por isso. No silêncio da noite eu não conseguia dormir. Começava a ouvir aquelas vozes. Então eu peguei a minha Bíblia, uma Bíblia preta, eu lembro dela, e eu disse, Deus, fala comigo, eu preciso que o Senhor fale comigo. Fale comigo. E os livros que eu havia lido, livros de grandes homens falando sobre fé e outras coisas, não me ajudaram naquela época. Eu precisava de uma palavra específica de Deus. Eu abri a minha Bíblia aleatoriamente e não recomendo que você faça isso. Eu fiz porque estava passando uma situação muito difícil. E eu li 2 Timóteo. E de repente, uau, só por ler, a espada do Espírito cortou todos os medos e toda a depressão. Todos os pensamentos que o diabo colocava na minha mente. Foi em 2 Timóteo, capítulo 4, 18. E o Senhor me livrará. Eu já tornei isso pessoal. O mi foi para mim. O Senhor me livrará de toda má obra. O meu medo na época era que, até agora, eu estou indo muito bem, graças a Deus. Eu tinha vencido muitos pensamentos para blasfemar a Deus e coisas desse tipo, e eu não tinha caído nisso, não tinha cedido. E eu pensava, mas se vier um forte demais? E eu caí. E o Senhor disse, Ele me livrará de quantas? De quantas? Mas se tiver uma nova versão? E se o diabo trouxer uma tentação 6.0? Uma nova versão? Sabe a última? Toda obra má, nenhuma arma forjada contra mim prosperará. E esse se tornou o meu verso favorito. E eu tinha medo que não iria ao céu, mas continua dizendo, e guardar-me-á para o seu reino celestial. O Senhor me livrará de toda obra má. Amém? E vai me guardar para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Esse se tornou meu verso e muitos anos já se passaram. Muitos anos já se passaram. Os anos passam rapidamente, não é? E eu ainda sou jovem. Muitos anos já se passaram e até hoje eu nunca escutei ninguém pregar, nunca escutei alguém pregar nesse verso. Eu nunca escutei na televisão ou outro meio. Eu nunca ouvi ninguém pregar sobre este verso que Paulo falou. É um verso maravilhoso. Foi personalizado para você. E o Senhor me livrará. Essa é uma palavra forte. Amém, igreja? Deus quer abençoar você, igreja. E tem uma palavra para toda situação na sua vida. Talvez você está com medo. Então, quando o medo se aproximar, você diz, está escrito, Deus não nos deu espírito de timidez, mas de poder, de amor, de moderação. Está escrito, às vezes não é bom personalizar. A palavra ali é nós. Deus não nos deu.
Então deixe o nós ali, porque isso nos dá uma sensação de que não estamos sós. Posso ouvir um amém? A Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada do que espada alguma de 2 gumes. Naquela época tinha uma espada de 2 gumes que cortavam dos 2 lados. A palavra de Deus é mais afiada do que espada alguma de 2 gumes. Então o que é mais afiada do que essa espada? Durante a época que Paulo escreveu, ele viu, mas não era usada ainda. Eles não tinham capacidade, não tinha nem sido descoberto ainda. Hoje sabemos que durante uma cirurgia, eles podem ser tão precisos quando eles cortam, certo? Usando laser. Até para os olhos sensíveis. Eles usam laser de uma maneira tal que cortam o que querem cortar e o que eles não querem cortar, eles nem tocam. É tão preciso e a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada de 2 gumes e penetra até mesmo a divisão da alma e do espírito. Como o homem pode dividir alma e espírito? É muito difícil. Até aqueles que ensinam alma e espírito é muito difícil para completamente separar. Até a divisão da alma e do espírito e juntas e medulas. Juntas e medula, a medula está nas juntas. A medula está dentro do osso. Como separar a parte aqui? Aqui é onde acaba a medula e começa o osso. Bem, a palavra como laser pode fazer isso. Por isso, quando ouvimos a pregação da palavra, onde os doutores e até o laser não pode chegar e tocar nessas áreas sem afetar os outros órgãos, a palavra pode. Por isso a palavra pode trazer cura e graças a Deus pela medicina. Mas só a palavra de Deus pode fazer o que o melhor dos homens não pode. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Sempre lembre-se disso. Quando é impossível para o homem, é possível para Deus. Certo? Vou reverter isso. Isso não é errado. Quando o homem acha que é possível para ele, é impossível para Deus ajudar. Essa é a minha versão, não está na Bíblia, ok? Então você pode ignorar isso se quiser. Eu acho que não é verdade que Deus ajuda aqueles que se ajudam, não faz sentido. Isso não está na Bíblia, não é um verso bíblico. Certo? Foi Benjamin Franklin que disse isso. Deus ajuda aqueles que se ajudam, mas eu digo que Deus ajuda quem não tem ajuda. As pessoas se acham muito fortes, esse é o problema. Este ano Deus quer abençoar a sua família, mas você diz, pastor, você não entende, a minha família acabou. Eu agradeço a sua intenção, pastor, mas está muito ruim agora. Bem, glória a Deus, estamos na estação de ressurreição. Amém? Você não diz para Deus que não tem jeito. Deus trabalha no que está impossível para o homem, está impossível agora? Impossível para você, marido, você é um homem. Impossível para a esposa, que é uma mulher. Se isso é impossível para o homem, sabe de algo? É possível para Deus. Este é o sonho de Deus para todos nós, tirado das 15 canções de subidas, ou canções de degraus. Nas 15 canções de degraus que estão no livro de Salmos, que alguns acreditam, e eu vou te dar somente os 2 argumentos maiores, ok? Que são mais populares. Os 2 pensamentos são esses. As 15 canções, que vão do Salmo 120 até o Salmo 134, são chamados salmos de degraus ou canções de subidas. Quer dizer que de uma canção, você sobe para outra canção. É como subir os degraus, e uma das opiniões aqui. Na época do Templo de Salomão, os degraus para o templo eram exatamente 15. Não os degraus do sul, mas os que estavam dentro. Certo? Para entrar no lugar santo. Eram 15 degraus, e cada degrau, quando o levita subia no primeiro degrau, ele lia a primeira das canções de degraus. Então ele subia o próximo, ele, então, lia o próximo salmo. E a outra opinião que alguns têm é que essas canções eram cantadas principalmente na época das festas de Israel, quando eles subiam da região de Jericó, que é a parte mais baixa da terra, e eles subiam até o Monte Sião em Jerusalém, e subindo cantavam as 15 canções. Seja o que for, a mensagem para nós é essa. Deus não quer você mais baixo. Deus quer que você suba. Continue cantando as canções e você não vai ficar no mesmo nível que você estava antes. Você vai subir de onde você estava. Quanto mais cantar, você vai subir até o número 15, que é o de descanso. Você chega a um lugar de descanso, um lugar de vitória. Um lugar onde não há mais inimigos, não há mais cansaço, não há estresse, não há mais maldição porque você chegou. Posso ouvir um amém? Então vamos olhar os salmos de degraus hoje. E só para você saber, eu vou citar os salmos de degraus, ok?
Salmo 128 diz: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Quantos querem isso? Digam amém. Alguns comem, mas não estão felizes. Alguns comem, mas as coisas não estão bem. A tua mulher será como uma videira frutífera. A tua mulher será como uma videira frutífera. Glória a Deus, ela não vai ser uma árvore seca. Amém? Videira fala de uvas. Será videira frutífera. Quando são frutíferas, é como aquele cacho de uvas que os dois espias trouxeram da terra de Canaã, que tiveram que carregar sobre os ombros. Sua esposa será assim uma videira frutífera. Amém? E da videira naqueles dias faziam vinho. Amém? Amém. Sua esposa vai ter lábios de vinho. Amém. Só se a sua esposa estiver aqui, pode beijá-la e saborear o vinho. Certo? Só se a sua esposa estiver aqui com você, ok? Certo. Ok. A sua sogra? Ok, não pode. Ok. Então, pode se alegrar na igreja, sabe? Se as piadas forem saudáveis. Certo? Você acha que no céu não vai ter isso? Posso ver um anjo dizendo: você ouviu as últimas e um outro vem. Olha isso é muito bom. Vamos nos alegrar no céu, amém? Deus nos fez para rir, então pode rir. Mas você não ri. Quando você vai ao cinema, os filmes estão ficando ruins, mas havia um tempo, quando havia comédias, que não precisavam falar de sexo. Mas agora usam desse tipo de coisa para poderem rir. Essa é a pior forma de comédia. Quando você tem que usar de sexo para poder extrair gargalhadas, é a forma mais baixa. Antigamente, quando tinham pessoas como Jerry Lewis e todos os outros atores como Bob Hope, eles podiam fazer algo que era muito engraçado. Eles eram mestres. Tudo bem, você não entende. Vamos em frente então. A tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Seus filhos serão como plantas de oliveira, serão ungidos. As plantas de oliveira são plantas importantes, porque eram usadas para propósitos santos, eram usadas para ungir. O sacerdote, o profeta e o rei usavam para iluminar. A menorá usavam para até mesmo medicina e até para sabão. Naqueles dias, e tem estágios que um dia alguém estava ensinando em Israel sobre que o melhor da oliveira, o azeite extra virgem, é usado para o templo. Certo, era usado no templo para iluminá-lo. O melhor azeite. E depois disso, pressionavam de novo, porque era como, sabe, com pedras que rolavam sobre a azeitona, que rodavam e extraíam mais óleo. E quando saía mais óleo, o próximo estágio daquele óleo era usado para fazer medicamento. Pense nisso. Foi isso que Guia disse em Israel. E o terceiro estágio daquele processo era usado para limpeza. Sabão, limpeza. Eu achei muito interessante os estágios da extração. E quando eu pensava nisso, sobre esses estágios, o Espírito Santo falou: Jesus passou por isso. Tudo começou no Getsemane. Getsemane quer dizer o lugar da prensa do óleo. Prensa da oliveira. Getsemane. Semane é óleo, jet é prensa. Quando Jesus foi pressionado, foi um momento de muitas trevas, um momento terrível nas palavras do próprio Jesus. Para quê? Para trazer luz do santuário para a sua vida. Para você ver com os olhos da fé. Para você ver de maneira especial. Você vê o que os outros não veem. Foi o primeiro estágio, Jardim do Getsemane. Segundo estágio, ele foi ferido, foi açoitado. Esse processo é usado para medicamento. Pelas suas feridas, fomos sarados. Posso ouvir um amém? E o último deles, o último estágio, usavam para o quê? Limpeza, purificação. Na cruz, ele foi oprimido de novo. E desta vez, foi para a nossa purificação. Amém? Então, eu estava ali ouvindo o guia e o Espírito Santo pegou a sua água do compartilhar, transformou em vinho. E eu estou ficando intoxicado. Amém. Eu oro para que você também. Que o seu casamento seja intoxicado. E beijem-se sempre. Amém? Sim, compre produto para lavar a boca. Use regularmente e beije regularmente. Amém? Amém, porque eu amo comida com alho. E coma até alho cru.
Todas as vezes que eu vou comer, eu como alho cru e cebola crua. Glória a Deus, aleluia. Vem aqui, querida. Amém, aleluia. Um segredo para o pregador de fogo, aleluia. Meu filho diz, que fedor. Certo, tua mulher será como videira frutífera, frutífera, frutífera aos lados da tua casa e os teus filhos como plantas de oliveira. A roda da tua mesa. Sabe de algo? A oliveira também é uma árvore que dura por milhares de anos. Dá para perpetuar. Se você colocar brotos nela, ok? Vai continuar crescendo. Novos brotos na velha árvore de oliveira faz com que aquela árvore continue crescendo e perpetue. Amém? Ter filhos faz com que você fique jovem. Brincar com crianças te ajuda a ficar jovem. Eu não estou falando de trabalhar com crianças, às vezes tem irmãs que fazem isso e parece que foram batizadas com suco de limão. Eu estou falando de desfrutar do tempo com eles, sabe? Eu agradeço por essas pessoas, estou dizendo que não quer dizer que a sua profissão você está fazendo com prazer. Tem pessoas que só olham para baixo, olham para o salário, e as pessoas fazem isso em todos os setores, em todas as áreas, em todas as profissões. Mas há pessoas que amam crianças e gostam de passar tempo com as crianças, se ajoelham e tudo mais. Deixa eu falar isso. Isso te permite ficar jovem. Você não concorda? Estou te dizendo que você vai ficar mais jovem. Glória a Deus, Deus me deu outro, certo? Não muito tempo atrás, e eu estou começando tudo de novo. E é muito bom, muito gostoso se ajoelhar, depois de atender um telefonema, que foi muito estressante, e problemas do trabalho, e passar um tempo com aquele pequeno. Isso tira todo o estresse. Isso te ajuda a esquecer tudo mais. Amém? E você se diverte tentando encontrar um mapa perdido. Amém, amém. Ok, plantas de oliveira, a roda da tua mesa próximo. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. E eu mostrei isso para você. Porque isso, meu amigo, não é só uma canção de degrau, mas também um retrato da fé que Deus quer para o seu povo. Não importa se agora mesmo a sua casa está um caos. Não importa agora mesmo se vocês não estão se falando. Não importa agora mesmo onde os seus filhos estão. Eles não falam contigo e não dizem nada. Isso não importa. Porque eu não estou falando com você sobre a Bíblia que fala somente sobre a lei. A lei diz este é o padrão de Deus. Certo? Agora você tem que fazer isso e isso para ter isso. Essa não é uma mensagem da lei, mas uma mensagem da graça. A graça não exige. A graça provê. Eu venho da parte de Deus para te dizer, Deus está te dando um retrato da fé de como a sua família vai ser no futuro. Amém? Uma família que passou por uma crise vai ser mais forte do que uma família que não passou. Isso é verdade. Os líderes que passaram pelo fogo comigo chegaram do outro lado líderes mais fortes do que aqueles que não passaram pelo fogo. Amém? Este é sempre o princípio, amém? Porque é melhor que o diabo não ataque Israel do que atacar Israel, até nas guerras modernas. Quando Israel foi atacado e ele contra-atacou, ele sempre conquistava mais terra até a ONU dizer, olha, para por aí. Quando Israel começa a ganhar, eles falam, para. Este é o mesmo princípio para o povo de Deus. É melhor que o diabo não te ataque, porque se ele te atacar e você contra-atacar em nome do Senhor, você vai colher despojos. Despojos de guerra. E você vai voltar com os despojos da guerra e dividir. Amém. Se não tivesse guerra, não haveriam despojos. Não haveria ouro e prata. Você não recolheria essas coisas e, de fato, com os despojos, Davi construiu. O templo de Salomão, eu sei que Salomão foi quem construiu, mas Davi foi quem supriu. E Davi claramente disse foram os despojos da guerra. Então ele teve muitas guerras. Quando a luta se levantar contra você, olhe para os despojos. Amém? Não somente se assente, se sentindo despojado, chorando, olhe para os despojos. Amém? Os despojos da guerra. Aleluia! Toda batalha, toda batalha, toda batalha. Glória a Deus. Toda criança que sofreu uma época de gripe ou algo, por mais que tenha sido difícil para os pais, as noites sem dormir e toda dor e angústia e tudo mais, a criança fica mais forte naquela área. Amém? Aquele tipo específico de vírus não vai poder atacar aquela criança mais. Ela fica mais forte naquela área. Amém? Amém. Os princípios da vida são assim. Quando o ataque vem a lei da compensação, a lei da restauração. Amém? Eu não vou pregar isso, mas essa é a minha primeira porção. Preciso terminar esse verso. Ok, igreja? Certo. Agora, tudo isso, o Senhor te abençoará de Sião. Assim será abençoado o homem. Está dizendo como?
Deus vê um homem sendo abençoado. Se eu abençoar o homem, será assim. Assim será abençoado o homem. Tua mulher será videira frutífera, os filhos plantas de oliveira à roda da mesa. Me soa como prosperidade, me soa como uma casa cheia de honra, bênçãos, uma casa onde homem e mulher, marido e esposa, têm filhos, crianças e mais. Cristo está naquela casa. Amém? Assim será abençoado o homem. Agora, homens, olhem aqui. Começa com o verso 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das suas mãos. É para o homem ou para a mulher? Tua mulher videira frutífera. Teus filhos, para quem está falando? Para o homem. Mas em frente? Assim será abençoado o homem. Quando o homem é abençoado, sua mulher também. Quando o homem é abençoado, seus filhos também são. Não precisa ficar ensinando e perturbando a sua esposa para ser abençoada? Ah, você não tem um tempo de oração, eu não vejo você fazer isso ou fazer aquilo. Seja abençoado, homem. Homens, sejam abençoados. Até você impartir para ela esta vida vitoriosa que ela vê na sua vida. Quando ela ver a mudança em você, ela vai mudar. As mulheres mudam quando veem os líderes mudarem. Sua esposa não é o líder. Amém. Pare de abdicar as responsabilidades para ela. Amém. Ela vai tomar isso. As mulheres fazem isso. Glória a Deus. Amém. Tem gente nervosa, dando uma voltinha, querendo sair daqui. Fechem todas as portas agora em nome de Jesus e coloquem cadeados para que ninguém saia. Vocês estão presos. Não, a coisa a meu respeito é que vocês sabem que eu não faço seminário de casamento. Se você olhar a história da nossa igreja, nós não temos seminários, porque quando fazemos, os que são responsáveis e precisam de mudança não vêm. Dizem para a esposa vir. Sabe que 80% é mulheres. Não, temos que surpreender. Você não está preso, mas agora pode ir embora, você já ouviu. Isso é sabedoria. Então, a Bíblia diz que quando o homem é abençoado, seus filhos também são. Quando ele é abençoado, a sua casa também é. Deus coloca esse peso sobre o homem. Amém. Está me ouvindo? Para mim isso é muito bom. São boas novas. Quando algo dá errado, certo? Eu não culpo a minha esposa, eu não culpo, sabe, o meu irmão mais velho ou minha irmã mais velha, eu não culpo os meus filhos também. Eu culpo a mim mesmo. Que exemplo que eu dei, sabe? Quem ensinou isso para eles? Pode assistir esse tipo de filme. O que praticamos dentro da nossa casa? As coisas estão jogadas. Culpe a si mesmo primeiro, não culpe os outros. E Deus então vai estar com você, porque Deus está do lado de justificar aqueles que assumem sua culpa. Deus não justifica os inculpáveis. Deus justifica aqueles que estão sem Ele. Então, não há problema assumir isso, ser um homem. Amém? Como um grande homem já disse, ser masculino é por nascimento. Ser um homem é questão de escolha. Irmãos, é questão de escolha. Seja um homem, amém? Ok, gente. Amém, pastor Prince. Tem que ser assim, pastor. Amém. Aleluia. Então, o Senhor te abençoará desde Sião e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da sua vida. Nós vimos isso o mês passado. Vimos o bem de Jerusalém, mesmo quando as coisas estão mal em Jerusalém. Quando Deus nos abençoa, nós vamos lá e só vemos o bem. Quando eu vou lá, eu só vejo o bem. Os meus líderes também, só veem o bem. E por toda a nossa vida, só vamos ver o bem de Jerusalém. Sim, e verás os filhos dos teus filhos. Sabe o que é isso? Vida longa. Isso é vida longa. Verás os filhos dos teus filhos. Sim, Deus quer que você saiba, assim será abençoado o homem. Sim, pastor Príncipe, mas percebeu? Sim, outra voz. Já percebeu? Começa com o homem que teme ao Senhor. Veja, assim é abençoado o homem que teme ao Senhor. Tem que ter essa voz como do Texas. Teme ao Senhor. Eu acho que a igreja de Dallas vai gostar disso. O homem que teme ao Senhor. Olha o primeiro verso. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. É para aquele que teme ao Senhor, pastor Prince. E sabe de algo? As pessoas não temem mais a Deus. Deixe-me falar isso para você. Eu entendo o que você está dizendo sobre temer ao Senhor. Uma vez eu ministrei sobre o temor do Senhor. Verso por verso por verso, foi muito bem explicado. Falei de todos os versos e posso dizer isso. Não há nenhuma característica no Antigo Testamento, nem uma delas, que traz mais bênçãos do que o temor do Senhor.
Então eu definitivamente quero ser uma pessoa que teme ao Senhor. Mas eu não posso estar falando ou até permitir o tipo de temor do Senhor que é ensinado, que deixa uma impressão ruim nas pessoas. Este não é o temor do Senhor. Porque, deixe-me explicar o temor do Senhor. No Antigo Testamento e até no princípio do ministério de Jesus aqui na Terra, antes de morrer e ressuscitar. O temor do Senhor pode ser o temor do Senhor que Deus quer que nós o tenhamos, de maneira certa para reverenciá-lo, mas também tem outro medo quando estamos com medo de Deus. Agora, hoje nos ensinamentos eles não querem saber qual é qual. Não dá para fazer isso. Essas são canções de degraus. Esta canção é do Salmo 128. Deus nunca vai falar para você temê-lo se não explicá-lo antes. Você quer a explicação de Deus em como temê-lo? Lembre-se que a Bíblia sempre interpreta a Bíblia. Lembre-se deste princípio. A Bíblia, a Escritura, interpreta a Escritura. Não interprete o temor do Senhor com aquilo que o pastor Prince disse, e também não interprete com aquilo que aquela pessoa disse, aquilo que o homem de Deus disse, aquilo que o outro disse. Hoje existem tantas vozes como nunca antes, e de repente elas surgem e vão redefinindo a graça. Amém? Onde estavam quando a Revolução da Graça começou? Amém? Agora estão redefinindo e querendo dizer que a graça não é favor imerecido, mas nós olhamos o livro na Bíblia Amplificada, quando a graça aparece, parênteses, favor imerecido. Isso não é original do pastor Prince? Se isso não é o suficiente, Romanos 9 diz, se não é pela graça, não é pelas obras. De outra maneira, a graça não é a graça. E se é pelas obras, então não é mais graça. De outra maneira, obras não são obras. Está muito claro, eles são mutuamente exclusivos. Amém? Então a graça para ser graça tem que ser imerecido. Amém, igreja? Então Deus nunca vai falar para você temê-lo sem antes ensinar como temer. Está no Salmo 128, certo? Canção de degraus. Vamos pular 2 salmos. Salmo 130, isso aí, Salmo 130. Diz bem assim, Salmo de Davi. Davi falando com o Senhor, se tu, Senhor, observares as iniquidades. Observar aqui é como um contador que faz um cálculo dos itens. Se Deus observa as iniquidades, olha o que você fez. Você pensou mal do pastor Prince? Sim, agora mesmo. Tic. Olha o que você fez. Você pensou mal do pastor Lawrence? Tic. É sempre contra os pastores. Olha aí, pensando naquele frango assado de novo. Durante o culto, em vez de concentrar em Deus. Tic. Olha aí, dormindo de novo. Tic. Isso tudo é pecado, pastor? Será que é? Mas olha bem, nós definimos pecado com a nossa definição, mas a Bíblia diz que tudo que não é pela fé é pecado. Amém? Sabe que tem um verso que diz que quem não ama ao Senhor Jesus Cristo seja considerado anátema? Uau! Seja maldito. É um texto maravilhoso da Escritura que fala para nós que tem pessoas que podem vir à igreja o tempo todo e ainda viverem debaixo de uma nuvem. Sabe por que não amam ao Senhor Jesus? Eles não amam ao Senhor Jesus porque o amor de Jesus não foi revelado a eles. Então, amigo, ouça. A Bíblia diz que se Deus observar todas as iniquidades, Davi mesmo disse, quem subsistirá? Quem subsistirá? Se observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Agora mastigue isso por um tempo. É o oposto de Deus observando todas as iniquidades. Se Deus fizesse isso, ninguém aqui, nem o pregador, subsistiria. Mas contigo está o perdão. E olha o resultado, para que sejas temido. É raro ouvir essa mensagem. E está somente a 2 salmos depois do bendito homem que teme ao Senhor. Então eu quero saber como temer ao Senhor. Primeiro precisamos saber que esse Senhor desceu do céu e morreu na cruz pelos nossos pecados. É o quanto Ele nos ama. Ele abriu os seus braços. Ele não teve que morrer. Não foi assassinado. Jesus mesmo disse, este mandamento eu recebi do meu Pai. Eu tenho poder para entregar minha vida e tenho poder para tomá-la de volta. Isto eu recebi do meu Pai. Ninguém podia matá-lo. De fato, na cruz, a maneira que ele morreu foi tremenda. Alguns morrem primeiro e a sua cabeça cai. Jesus reclinou sua cabeça e deu o último suspiro. Certo? Ele entregou sua vida. Por quê? Para quem? Qual propósito? Ele não foi capturado.
contra a sua vontade. A Bíblia diz que quando foram capturá-lo, todas aquelas pessoas com varas e espadas e disseram, procuramos por Jesus de Nazaré, ele se aproximou. Ele disse duas palavras, eu sou. E esse era o Deus do Antigo Testamento da sarça ardente quando Moisés perguntou, quem és tu? Quem eu vou dizer que me enviou para todos os filhos de Israel? Perguntou para ele na sarça ardente, Deus disse, eu sou o que sou. Jesus disse, eu sou. E aqueles soldados fortes, todos eles caíram. O cativo manteve todos eles cativos no chão. E era decisão deles se eles podiam levantar. Ele não foi capturado, ele entregou sua vida. Uma certa vez tentaram prendê-lo e lançá-lo de uma montanha. A Bíblia não diz que ele correu. A Bíblia diz que ele passou no meio deles. Isso é muito legal, irmãos. Isso é muito legal. Qualquer definição de legal não compara isso. Sabe, eu entenderia se ele tivesse corrido. Ainda não é a hora. Por que está correndo, Jesus? Por quê? Não posso morrer agora. Não é a hora ainda. Não é a Páscoa ainda. Eu tenho que morrer na Páscoa. Você me entende? Ok. E corre. Ok? Isso não é meu Jesus. A Bíblia diz que ele passou no meio deles. Isso é poder. Isso é legal, não uma outra palavra. Fez mais de uma vez. Passou no meio deles. Certa vez, ele os fez como cegos, não podiam vê-lo. Passou no meio deles. Lembra da história? Quando ele disse antes de Abraão, eu sou, pegaram em pedras e a Bíblia diz que ele passou no meio deles. Ele se aproximou daqueles que iam jogar pedras e não podiam vê-lo. Ele passou no meio deles, a Bíblia diz, e o próximo capítulo, muito lindo, na continuação. Ele passou no meio deles, ele viu um homem que era cego desde o ventre da sua mãe. E Jesus abriu seus olhos. Seu coração de amor não pode ser detido pela rejeição, pelas palavras faladas contra ele. Amém? Os que viam ficaram cegos por rejeitarem a graça, e os olhos dos cegos foram abertos. A mesma coisa com a mensagem da graça. Então, amigo, se pregarmos o perdão dos pecados, as pessoas vão mudar. Então vai nascer um temor de reverência ao Senhor. É um temor que nasce em saber do preço que Jesus pagou e você não quer entristecê-lo. Na verdade, dói o coração. É mais fácil para mim pecar contra 2 pedaços de pedra dos 10 mandamentos. Mas pecar contra o Salvador que me ama, que cuida de mim, que derramou óleo e vinho nas minhas feridas. Quando me perco, ele deixa 99 para me encontrar? É difícil pregar contra um Salvador amável. Sabe, as pessoas brigam por causa da lei. Eu digo, pregue Jesus. Exalte a Jesus. E as pessoas virão a ele, amém? Então, o temor do Senhor não é essa questão de temer ao Senhor, como eu tenho medo de cachorros, eu tenho medo de serpentes. Tenho medo de Deus. Quem você pensa que Deus é? Pastor Prince, não importa, porque quando as pessoas têm medo de Deus, eles têm medo de Deus. Sim, importa, amigo. Porque a Bíblia é muito clara. É um espírito de escravidão. Romanos 8. Certo? Pois não recebeste o espírito de escravidão para estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos. A Bíblia diz adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Não recebeste o espírito de escravidão para outra vez temerdes. Olha a palavra outra vez. Agora, alguns usam esse verso, certo, para todos os tipos de medo. Alguns usam até para medo, por exemplo, como o medo da sogra, medo de cachorro, medo de gato, medo de serpente, medo disso, daquilo, daquele outro, medo de perder alguém que ama, medo de perder dinheiro, seja o que for, certo? Deus quer que vençamos todos os tipos de medos, mas não podemos usar esse verso, porque esse verso está falando de um relacionamento com Deus. No contexto. Aqui diz, não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estar em temor. Está falando para o povo judeu. Especialmente nesse ponto aqui. Está falando para os judeus. Mas todo o livro é para nós, judeus e gentios. Mas está dizendo, uma certa vez tivemos esse tipo de medo de Deus. Um espírito de doulos. Escravidão ali, o espírito de doulos, o espírito de escravidão. Certo? Espírito de escravidão para com Deus. E nós viemos a Deus e temos medo dele. Lembre-se isso, pais. Vocês querem que os seus filhos honrem vocês. Vocês não querem que eles tenham medo de vocês. Porque o medo é apenas um passo antes do ódio. Crianças vão sempre odiar a pessoa que eles temem. Se for professor, vai ser então a vítima do ódio delas. Desgosto, desonra.
Amém? E alguns acham que por mostrarem temor, vão demonstrar uma energia de autoridade. Meu amigo, real autoridade, as crianças seguem. Amém? Por isso eles vão aos cinemas porque estão procurando um super-herói, um super-homem, sabe? Quando na verdade Jesus é melhor do que todos eles. Já percebeu que até os super-heróis, o melhor deles, super-homem, que pra mim é o melhor, o original, certo? E não dá pra melhorá-lo porque não tem como melhorar os evangelhos. O pai enviou o filho com poderes especiais à terra, certo? Viveu como um homem normal, usando óculos, como um repórter. Ele se apaixonou por uma garota. Amém? Mas quando havia problema, ele operava como homem, no poder de um homem, um super-homem. E sem dúvida, com certeza, até super-homem morre. Certo? Estou certo? Mas eu te garanto que vai haver uma ressurreição. Certo? Então, só quero te perguntar, de onde saiu essa história? E hoje as crianças correm para assistir. Muitas das histórias de super-heróis, muitas delas foram tiradas do Evangelho. Amém? As mulheres ainda são atraídas ao romance, nos filmes e na televisão, quando um herói entrega a sua vida, entrega o seu orgulho, entrega tudo para salvar a garota. Isso conquista todas elas. Mas e o herói dos heróis que entregou a sua vida para nos salvar eternamente? Sua noiva, sua amável noiva, sua linda noiva. E ele a mantém sem mancha nem mácula, e quando fala com ela, nunca a faz sentir suja, nunca a faz sentir velha. E a Bíblia diz que isso quer dizer que ele a lavou pela água para apresentá-la sem mácula e nem ruga. Sem mácula quer dizer que ela não está suja, e sem ruga quer dizer que ela não é velha para falar com ele. Aleluia! Mas pastor, eu ainda tenho muito para caminhar, eu tenho muito para caminhar. Quando eu olho para minha esposa, eu fico nervoso. Você casou comigo. De manhã, pastor Prince. Ok. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Deus pode te ajudar, ok? Eu disse Deus pode te ajudar, ok? Amém, igreja? Certo, temor do Senhor. E o fato é este que isso está falando do temor do Senhor de acordo com o Antigo Testamento. Você não recebeu isso. Pois quando Israel estava na escravidão do Egito, eles tinham um espírito de escravidão, até para com Deus. Certo? Era sempre uma atitude de obedecer como escravo. É, por exemplo, como eu tivesse um grande negócio, ok? Tivesse muitos empregados trabalhando para mim. Agora vamos pensar que o Justin também trabalhasse para mim, certo? E eu perguntasse para Justin por quê. Ele tem 25 anos de idade e ele diz, pai, um dia tudo isso vai ser meu. Certo? Eu quero aprender tudo desde o começo. Agora, o espírito com o qual ele vai trabalhar nessa companhia vai ser diferente dos demais. Você entende? E quando ele ver uma sujeira no chão, ele vai pegar porque é algo pessoal. E nenhum empregado faria isso. Quando deixarem a luz acesa depois que saírem, ele vai apagar. Porque ele é meu filho e o nome da companhia é Joseph e Filhos. Eu falei plural? Uou, Wendy, vigia, é profético, aleluia! Essa mulher nem sabe o que está acontecendo, glória a Deus. Então, certo? Agora chegamos a alguns que dizem, e sobre o temor do Senhor, e sabemos que Jesus no deserto, Mateus capítulo 4, Jesus disse, para trás de mim, Satanás, porque está escrito, porque Satanás tinha dito, tudo isso eu te darei se me adorares. Para trás de mim, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus somente, e só a Ele servirás. Tu o quê? Adorarás. Certo? E você sabe que todos esses versos que ele citou são de Deuteronômio? Certo? E isso é de Deuteronômio capítulo 6. Temerás ao Senhor teu Deus e o servirás. Temer? Sob a lei é chamado temor, mas Jesus definiu temor. Por isso tem alguns definindo o temor como um temor reverencial ou temor à pessoa de Deus ou aos seus atributos. Tudo bem, eu não tenho problema com isso, mas eu prefiro a definição de Jesus. Jesus, ao invés de dizer temerás ao Senhor, que é o verso de onde ele extraiu isso, por falar nisso, quando te perguntarem, por que ele mudou o verso? Te falo isso. Sabe quem escreveu isso? Ele. Jesus escreveu isso e definiu o que é o temor. Então, o autor deve definir.
Não deixe os outros definirem. Mas o escritor então diz em Mateus, temor é adorar o Senhor Deus. Adorar. Eu disse adorar, que vem da palavra ação de adorar. Porque ele é digno. Pelo valor da sua presença. Ação de adorar. Davi sabia sobre a sua presença. Ele viveu numa época quando o Espírito Santo vinha e depois o Espírito saía. O Espírito Santo vinha e Davi fazia maravilhas, sabe? Matou Golias, fez coisas tremendas. Mas quando Davi pecou, o Espírito Santo saiu. Por isso ele orou uma vez, depois de ter pecado. Não retires de mim o teu Espírito, por favor, Senhor, faça o que quiser. Mas não retire de mim o teu Espírito. Ele valorizava a presença do Senhor. Ele sabia, como um pastor ele não era nada, mas porque ele foi ungido e o Espírito Santo veio, ele se tornou algo. Todos vocês, todos nós, lembremos disso. O Espírito está conosco, nunca nos deixa, mas se entristece, ele se entristece. Vamos viver de maneira a senti-lo, como regozijando dentro de nós. E ele veio para glorificar Jesus Cristo. Quando glorificamos a Jesus, trazemos glória ao seu nome, ele se alegra. Quando há uma decisão e ninguém vê a decisão que você está tomando, ninguém vai saber se você trapaceou. Ninguém vai saber. Mas o Espírito Santo sabe. E você diz, não, eu vou fazer dessa maneira. Amém? O Espírito lá dentro. Você o sente quando ele se entristece e quando ele se alegra. Amém? Amém? Como um homem famoso que eu conheci, que jogava golfe. E quando ele ia tocar na bola, e ele, na verdade, se aproximava da bola, mas não tocava na bola e ninguém podia ver isso. Mas ele falava que ele tinha feito. Isso aconteceu num grande torneio, anos atrás. De alguma forma, as câmeras não pegaram isso, mas ele havia tocado. Para mim é muito difícil quando uma certa vez peguei um livro e eu tirei e dei uma olhada, não achei interessante e eu coloquei de volta. E quando coloquei de volta, coloquei de um jeito que amassou algumas das páginas. Eu tirei e coloquei de volta da maneira correta e o senhor me disse, onde você vai? Eu disse, estou indo embora. E o senhor perguntou, e o livro? Eu não gostei dele. E disse, filho, o valor do livro caiu pelo que você fez. O valor do livro é mais importante do que honra? Bem, eu ainda tenho o livro lá em casa, mas eu nunca li. Glória a Deus. Eu ajudei na venda daquele livro. Glória a Deus. Sabe, mas nunca li. Esse é o tipo de coisa que você não precisa contar por aí. Quando arranhei o carro de uma pessoa da última vez, sabe? Na garagem, eu dei ré. E foi no domingo, sabia? A culpa é sua. Eu quero culpar alguém e a culpa é de vocês. Então eu dei uma ré no meu carro e aquele barulho que é terrível aos ouvidos, sabe? E eu coloquei um recado e ninguém tinha visto. E naquele prédio que eu estava, naquele tempo nem tinha câmeras na garagem. Nada. Eu sabia disso. Podia ir embora. Podia me esconder em algum lugar. Ah, mas sabe, tem um Espírito Santo dentro. Amém? E você vive para ele. Viva para a audiência de um. E então vai haver unção, vai haver postura, uma genuinidade, uma integridade à sua volta, que as pessoas sentem sem você abrir sua boca. Isso é espiritual. Certo? Vai ter um peso, amém? Glória a Deus. Eu contactei a senhora. Quando a minha esposa descobriu que era uma senhora, disse que ia encontrá-la. Eu vou pagá-la, ok? A minha esposa, não confia a carne do marido dela. Que é algo muito inteligente. Se um homem falar pra você, olha, eu só vou dar aconselhamento pra ela, ok? Eu sei que é tarde da noite, mas ela precisa de ajuda, eu vou aconselhá-la. Você vai ser inteligente se não acreditar nele. Diga, será que eu posso ir junto? E ele fala, é melhor aconselhá-la sozinho. Diga, você não vai. Não tem essa atitude de, eles precisam de você, você é o Messias, você é o Salvador, você é o herói. Se você é, também sua esposa é. Ok? Ela não quer que a sua esposa venha? Algo está errado, homem. Amém? Ninguém falou amém, parece que foi muito forte. Então eu vou descer e vou dizer, amém, pastor Prince. Ok, olha isso. Certo? A Bíblia diz claramente em Hebreus que temos que reter a graça. Hebreus 12. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade. Como servir a Deus? Com reverência e piedade. Como fazer isso? Retenhamos a graça. E a expressão retenhamos a graça, retenhamos é
Eco é a mesma palavra usada em Romanos 5:1 que diz, portanto, sendo justificados pela fé, eco, paz com Deus. Retenhamos a paz. Vamos tomar posse a nossa herdade. Vamos possuir paz com Deus. E então aquela palavra que está ali, certo? No grego é ativa. Presente ativo. Tenhamos paz com Deus. Porque fomos justificados pela fé. A morte de Cristo na cruz e ressurreição nos justificou, igreja. Portanto, tenhamos paz. E na sua versão talvez diga, sendo justificados pela fé temos paz. Mas na verdade no original grego diz muito mais do que isso. Diz tomamos posse da paz com Deus. Não deixe nada dizer para você, você não tem paz. Você não sente paz no coração, certo? Mas não é o que eu sinto. Eu tenho paz, porque eu sou a justiça de Deus em Cristo. Possua está no tempo presente ativo. Aqui é igual, retenhamos, presente ativo também no grego. Eco, retenhamos a graça, pela qual quer dizer que só pela graça você pode servir a Deus agradavelmente? Com reverência e piedade. Ok? Estou mostrando esse verso porque alguns usam esse verso contra você. E dizem, bem, a Bíblia diz que devemos servir a Deus com reverência e piedade. Certo? Mas eles não dizem retenhamos a graça. A graça faz com que as pessoas sirvam a Deus agradavelmente? Número 1, com reverência e piedade. Mas não é um temor como tinham os escravos. É um temor de filhos. Respeito. Um filho que trabalha para mim tem um grande respeito por mim. Quando temos um bom relacionamento, isso acontece. Não é um temor de escravo, mas um temor de filho. Ok. Próximo verso. Eu coloquei assim a propósito, porque muitos usam esse verso fora do contexto. O nosso Deus é um fogo consumidor. Viu? É como se você não servisse a Deus com reverência ou também com piedade. Deus vai te consumir. O pensamento é sempre Deus vai te consumir. Mas aqui esses dois capítulos falam de duas montanhas. Monte Sião, Monte Sinai. Nos fala que no Monte Sinai, sabe, até Moisés, o melhor deles, o melhor em Israel era Moisés. Ele mesmo disse, estou cheio de temor e tremor. Amém? Não podiam tocar na montanha. A ordem foi incrível. Dizia que qualquer animal ou homem que tocasse seria morto. Certo? Mas não chegamos a essa montanha, que tremia com escuridão, trevas, relâmpagos e fumaça. Mas chegaste ao Monte Sião, e uma companhia inumerável de anjos. Amém? Na cidade do Deus vivo. A Jesus, cujo sangue fala mais alto do que o sangue de Abel. Mas chegaste ali. Então, montanha da lei exige justiça. Monte Sião, onde Jesus morreu. Amém? E por falar nisso, a parte mais alta do Monte Moriá, e o Monte Sião está do outro lado, onde o Espírito Santo desceu, foi onde a graça foi impartida. Monte Sinai, Deus deu a lei, 3.000 pessoas morreram. Monte Sião, no dia de Pentecostes, Deus deu o Espírito, 3.000 foram salvos. Não vivemos ali, vivemos aqui. Nem mesmo Deus vive ali mais. Deus mudou de montanhas. Muda o endereço. Mudou o endereço. Alguns não sabem o endereço de Deus, ainda acham que é o Sinai. Não. Então, este é o capítulo de Hebreus 12. No final encontramos isso. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado. Deste lado, tudo é abalado. Tudo se abala. E aqui, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, nunca serão abalados. Então, recebemos um reino que não pode ser abalado. Retenhamos a graça. Só pela graça. Então diz o quê? O nosso Deus é um fogo consumidor, ou seja, ele vai consumir todas as coisas que não são da graça. Mas em vez disso, fazemos as pessoas terem medo. Por falar nisso, essa ideia do fogo consumidor tem a ver com os dois filhos do primeiro sumo sacerdote de Israel, Nadab e Abiú. Nadab e Abiú, quando o tabernáculo de Moisés existia, eles trouxeram fogo, e já existia fogo ali, de Deus. Certo? Mas trouxeram fogo, fogo estranho. E pode ser qualquer coisa, inclusive maquiagem de mulher. Amém? Ah, o seu cabelo é muito longo, fogo estranho. A sua música é muito alta. Você usa guitarra elétrica, fogo estranho. Vai depender das denominações, vai depender das suas crenças, mas devemos voltar à Bíblia! Amém? Então vamos voltar à história, somente 2 versos. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, primeiro verso do capítulo 10,
tomaram cada um incensário que eles usavam naquela época, certo? Onde eles colocavam todos os tipos de incenso, e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho, diga fogo estranho, perante o Senhor, o que não lhe ordenara. E depois disso, então saiu fogo diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Uau! Diga uau! Então por que morreram? E hoje, as pessoas usam este verso e vivem dizendo fogo estranho, fogo estranho. Quando algo soa estranho, fogo estranho. Nunca ouviram jazz cristão, fogo estranho. Amém? Jazz, porque nunca ouviram jazz. Dizem, sabe, fogo estranho. E só porque você está velho, certo? Não quer dizer que a nova geração está perdida se Jesus estiver no centro e o coração deles é dele. Amém, você está me ouvindo? Ok, fogo estranho. Qual foi o problema aqui? O problema do fogo estranho é que pegaram fogo de um outro lugar para acender o incenso diante de Deus. Por causa disso, olha o primeiro verso. Esse é o primeiro verso do capítulo 10. Agora olha o último verso do capítulo 9. Verso 24, o último do capítulo 9. Porque o fogo saiu diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo todo o povo jubilaram e caíram sobre as suas faces. Você viu isso? Ou seja, quando o tabernáculo de Moisés existia, havia um lugar que tinha 4 cantos, um altar para o holocausto, porque a cruz de Jesus também tem 4 cantos, amém? Amém? E todo o pecado de Israel era colocado sobre um boi. Ok, o boi era morto e queimado. O fogo descia de onde? Do céu. E o fogo consumiu onde? No altar, o holocausto. Então Jesus na cruz, ao invés do fogo cair sobre você e sua família, o fogo do juízo vindo sobre seus filhos, veio sobre Jesus. Parece que ele estava traindo um míssil para nos salvar. E o fogo foi a ele. Ele absorveu o fogo e clamou, está consumado! Amém? Amém? Então ele estava no altar do holocausto, certo? Saiba que naquela época o fogo estava queimando. E a ordem era para que não deixassem o fogo apagar. Eles tinham que mantê-lo, mas o fogo tinha vindo do céu. E era o fogo do sacrifício. E o que esses 2 filhos do sacerdote fizeram? Pegaram fogo de outro lugar. Talvez pegaram 2 pedras, como nos Flintstones, e fizeram fogo. Um era chamado Fred. E depois ofereceram. Quantos sabem que este é o fogo estranho? Como aplicar isso hoje? Muito simples. Qualquer mensagem, qualquer canção que nós oferecemos, que não seja baseada na obra de Jesus Cristo, é fogo estranho. E hoje, quando pregamos graça, estamos pregando centrados na obra de Cristo e na cruz. E alguns dizem que é fogo estranho. Como tudo inverteu, sabe, é incrível. No mundo que vivemos hoje, está tudo misturado. Quem devia se envergonhar, na verdade está se gloriando na sua vergonha. Aqueles que deveriam estar alegres e gloriosos, estão se escondendo, se negando a falar de Jesus para os seus amigos. Que mundo bagunçado! Reis se escondendo, princesas se negando a revelar sua identidade. Triste, pessoas com poder para orar pelos enfermos, escondendo seus dons. Tem outra revelação que eu quero compartilhar com você. Sabe por que alguns escondem os seus dons? Por que escondem? Escondem talentos, escondem dons e usam o dinheiro de uma forma irresponsável no corpo de Cristo. Quer saber? E eu vou dizer que Jesus nos deu a resposta. Ele disse, um homem estava prestes a viajar, certo? Ele chamou 10 dos seus servos e deu para eles 10 minas. Minas está no latim, é uma palavra latim para talentos. Algumas versões bíblicas dizem 10 talentos. Mas se eu falar talento, você vai ter a ideia que é de cantar. E a história diz que ele estava prestes a fazer uma viagem, chamou 10 servos e deu a eles 10 minas. 10 minas era, na verdade, salário de 3 meses. Ok? Depois da longa viagem, ele voltou e pediu contas aos servos. O primeiro deles disse, mestre, a tua mina produziu mais 10 minas, mais 3 meses de salário. O senhor disse, bem está, servo bom e fiel, você terá autoridade sobre 10 cidades. O próximo então veio e disse, a tua mina ganhou 5 minas a mais. E ele disse, bom, tu terás autoridade sobre 5 cidades. E vou dizer algo, você acha que era só uma parábola? Quando Jesus voltar, ele dará responsabilidades diferentes para as pessoas.
sabe que no céu não tocaremos harpa o tempo todo. Vamos reinar, sabia? Você entende isso? Vão ter criaturas e criações que nós não conhecemos e nós vamos reinar. Alguns serão responsáveis por 10 cidades pela fidelidade. Alguns serão responsáveis por 5 por causa da fidelidade. Quanto mais fiel for, será recompensado, de acordo até a capacidade dos nossos corpos. Se quer estudar mais sobre isso, por causa do tempo eu estou falando muito rápido. Em 1 Coríntios 15 diz, até uma estrela tem uma glória diferente de uma outra estrela. Até o brilho das estrelas não é o mesmo. Assim também será feito com os nossos corpos. Certo? Os nossos corpos foram plantados naturalmente, ressuscitarão sobrenaturalmente. Quando Jesus voltar, teremos um novo corpo com capacidades diferentes. Alguns serão fortes, capacidades intelectuais, como nunca visto antes. Alguns terão menos, mas terão outros tipos de talento. Como você usar o seu talento enquanto estiver aqui na terra, no céu, ou seja, na nova terra, quando Jesus voltar, a primeira terra, depois no céu. Na terra, você vai usar esses dons para sempre. O seu novo corpo nunca mais vai morrer, mas os nossos corpos, o meu e o seu, terão capacidades diferentes. Você entende? Vamos ser como esses super-heróis que nós vemos na televisão, Superman e os outros, não estão longe da verdade. É o que a Bíblia diz que vai acontecer no milênio. Corpo com capacidade diferente, mas corpo glorificado. Vamos ser fiéis ao Senhor. O que você está fazendo não é mundano. Tem consequências eternas. Amém? E vamos em frente. Você entendeu isso? Está claro? Ah, Pastor Prince, bem, Paulo disse, eu estive com vocês em fraqueza e temor e com muito tremor. Você deve entender os hebreus. Esse temor e tremor não quer dizer que temos que temer e tremer diante de Deus. Deixe-me falar isso para você, ok? Há momentos que eu adoro a Deus com reverência. Eu tenho uma reverência com Deus. Eu não creio que isto é a minha opinião. Eu não gosto quando as pessoas só dizem Jesus, Jesus, Jesus. Não há nada errado com dizer Jesus, mas eu quero que eles digam também Senhor Jesus, ou Senhor Jesus Cristo. É algo que eu já falei para os meus pastores. Ok? Então, eu creio em reverência, eu creio em também fazer menção do nome de Jesus mais vezes do que as pessoas dizendo atualmente Deus, 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 Deus. O Espírito que será liberado nos últimos dias não é anti-Deus, mas anti-Cristo. Contra a pessoa de Jesus, então. Eu valorizo a reverência e quando eu adoro a Deus em algumas canções, eu simplesmente não chamo de Pai, mas eu adoro como Deus e Ele é o meu Pai. E o nome pelo qual Ele quer ser reconhecido, mais do que qualquer outro, é Pai. O nome que Jesus revelou. Então eu chamo Abba Pai, ou Pai Celestial, ou Pai que está no céu, ou Papai do céu. Deve dizer com espírito de filho e não com espírito de escravidão. De quem está preso. Você está comigo? É uma coisa espiritual, sabe? Certo? Mas alguns dizem, você tem que operar a sua salvação. Isto é muito conhecido. Está em Filipenses. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Aí está, temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar. Não sei quantos pregadores que eu conheci, que me desafiaram sobre a graça, e geralmente um dos versos que eles trazem é esse, operai a vossa salvação com temor e tremor. E eu sempre digo, o que é o Evangelho? Do jeito que interpretam operai a vossa salvação é como produzir, mas não diz produzir, e sim operai. Não dá para operar algo que você não tem. Só dá para operar aquilo que já foi produzido. Não falou para produzir. Ele está falando para a igreja. Certo? Então operai. Como, por exemplo, você tem, sabe, pensamentos de amor para sua esposa. Sente muito amor por ela. Não fique só por aí. Vá para ela e diga eu te amo. E ela diz, sabe que eu estava pensando que você não me amava mais. E aconteceu comigo, você conhece a história. Certo? Nos dias que eu jogava futebol, eu tinha casado, mas gostava de futebol. E tinha me casado há poucos meses. E ela estava numa outra sala, na minha casa. E ela estava lá e eu não sabia o que ela estava fazendo. E não dava para conversar com ela, porque eu estava assistindo o jogo. E naqueles dias não tinha, sabe, aqueles aparelho para gravar. Eu não tinha comprado, não tinha dinheiro para isso.
Então, de repente, eu senti amor pela minha esposa, Deus trabalhando em mim. Então, de repente, eu levantei. Eu nunca levantava. Estou sendo honesto. Eu então levantei, fui até ela e abracei e disse, eu te amo. E lágrimas desceram. Ela disse, eu estava pensando, com poucos meses de casado, que você não me amava mais. Eu disse, Jesus, muito obrigado. Amém, Jesus sabe. Então, quando Deus produz, você opera. Próximo verso, porque Deus é o que opera em vós, viu isso? Você opera porque Deus é aquele que opera em você. Tanto o querer dando a você vontade, como também o efetuar. Este é um versículo incrível, porque muitos pensam que quando Deus quer que você faça algo certo, e mesmo você não querendo, você vai fazer. Mas na verdade esse verso diz, é Deus quem te dá a vontade. E Deus te dá o poder para efetuar aquilo. Você vê isso? É Deus que opera em vós tanto o querer como o efetuar. Deus é tão bom, é como se ele dissesse, você ama aquele franguinho frito, certo? E você não estava comendo ultimamente, porque você não estava se sentindo bem, mas agora você está melhor, com muita saúde. E eu coloco um frango frito na sua frente. Você diz, espera. Certo? Eu só quero que você coma, se estiver com vontade. Não coma só por comer. Certo? E você diz, sabe, a vontade está aqui o tempo todo. Eu senti o cheiro, já estava com vontade. Foi produzido, agora será operado. Com temor e tremor. Certo? Temor e tremor é muito mal interpretado, mas o que é isso? O que é temor e tremor? Temor e tremor era um ditado dos judeus, como nós falamos, lá fora está chovendo canivete. Vamos ver o tamanho dos canivetes. Vamos ver se eles são afiados. Era só uma expressão, certo? Os americanos têm, os britânicos também, singapurianos têm. Amém? E não quer dizer que está chovendo canivete, quer dizer que está chovendo tanto. É como se fosse canivete. Você está comigo? Você entendeu isso? Para os judeus, temor e tremor quer dizer, você fica maravilhado como, uou! Uou! É como, que legal! É como, eu não acredito nisso, como, se a pessoa não acreditar é porque não tem fé. Mas é uma expressão. Que loucura, gente, que loucura, mas ninguém está louco. Mas dizem que loucura. Que loucura! Que loucura, gente! Que loucura, gente! E ninguém está louco. Era só uma expressão, temor e tremor. E aqui este temor e tremor é por tudo que Deus fez por você. Você opera da maneira que você trata o seu chefe. Quando alguém fala mal dele, você não fala. Você ora por ele. Amém? Ou então não trabalhe lá. E eu acho que o espírito de honra tem que retornar ao corpo de Cristo, à igreja. Porque é importante. Honra. Esquecemos da honra. O mundo esqueceu da honra. A nova geração não sabe o que é honra. Certo? O tempo está passando, então eu preciso terminar. Vamos ver isso rapidamente. Vamos ver a mulher do fluxo de sangue, Marcos 5. A Bíblia diz que essa mulher procurou tocar em Jesus porque tinha uma hemorragia de 12 anos, uma enfermidade crônica, foi por trás de Jesus e tocou na orla das suas vestes e foi curada. Mas Jesus virou-se e perguntou, quem me tocou? Então a mulher, temendo e tremendo, quando lemos temendo e tremendo, com as nossas mentes de hoje, olhamos isso e dizemos o quê? Ela está com medo agora, ela vai receber. Mas o fato de que na lei a mulher naquele estado não podia ser vista em público, certo? Ela vai receber, vai ser apedrejada, certo? Ela vai receber. Então nós concluímos e lemos o que não está nas Escrituras. Falamos temor e tremor porque ela foi pega. Temor e tremor porque ela ia ser morta. Mas o que a Bíblia na verdade diz? Leia a Bíblia e olha o que diz. A mulher temendo e tremendo sabia o que lhe tinha acontecido, não o que ia acontecer com ela. O que tinha acontecido com ela? Cura. Ela temia e tremia por causa da cura. É o que acontece, nós falamos, ai meu Deus. Alguns dizem, meu Deus, você vê algo que o pastor Prince pregou na palavra de Deus e diz, uau!
O que aconteceu com você? Temor e tremor. É ficar maravilhado? Uau! Sabia disso? Amém? E ele lhe disse, filha, tua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste teu mal. Uma escritura do Antigo Testamento, em Jeremias 33, e aqui fala sobre esses ditados. Deus diz, eu vou fazer algo sobre Jerusalém, sobre o povo de Israel. Este lugar me servirá de nome de gozo, de louvor, de glória entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu lhe faço, e espantação e perturbação. Em outra versão, temerão e tremerão, por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Aqui diz, todas as nações, que os seus amigos temam e tremam, quando ouvirem da prosperidade, certo? E da paz que Deus vai lhe dar. Que todos os seus tios e tias e avós e aqueles que zombaram de ti da última vez vão temer e tremer por todo o bem e toda a prosperidade que Deus vai dar a você. Entendeu o temor e tremor agora? Não é algo ruim, mas algo bom. Que as pessoas se maravilhem. Eu não me esqueci da parábola. Então, ele voltou depois de uma longa viagem, certo? Ele reuniu seus servos e um deles disse, produzi 10, tem autoridade sobre 10 cidades. Eu produzi 5, mais 5, tem autoridade sobre 5 cidades. E um deles veio então e disse, eu peguei aquela mina que tu me deste e eu coloquei dentro de um lenço. O senhor perguntou, fez o quê? Eu coloquei dentro de um lenço. E ele perguntou, por que não deu aos banqueiros? Agora, eu aprendi anos atrás que colocar dinheiro no banco é o último recurso. Com o Senhor. Tinha que ter dado aos banqueiros. Podia ter dado juros. Aprendi com essa parábola que na mente do Senhor, colocar dinheiro no banco é o último recurso. Ele queria que todos usassem o dinheiro para multiplicar. É de graça, é de graça, de graça. De graça, aleluia, glória a Deus. Bem, mesmo assim, o fato é este. Escute, já vou terminar. O servo disse, eu não usei esse dinheiro para negócio. Ele perguntou, por quê? Você nem deu banqueiros por juros? Não. Por quê? Da sua própria boca. O servo disse. E veio outro dizendo, Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço, porque tive medo de ti. Sublinhe isso. O medo errado de Deus vai afetar como você usa o dinheiro. Não vai ser eficaz. Como você vê Deus vai afetar como você usa os talentos. Alguns não querem servir no domingo porque pensam que no próximo dia, certo, vão estar mais cansados. Entrevista aqueles que servem ao Senhor com os olhos em Deus e não para impressionar ninguém. Querem agradar a Deus. No próximo dia, vem a provisão. No próximo dia, a força flui. Tem que pensar bem sobre Deus. Este homem não pensava bem sobre Deus. Olha só o que ele disse. Eu tive medo de ti. Esse é o temor errado de Deus. Estou certo? Estou sendo consistente? E eu te digo, este homem temia ao Senhor, mas era o tipo de temor certo? Lógico que não. Por falar nisso, a palavra grega aqui é phobio. De onde vem fobia? Tive medo de ti. O temor errado de Deus paralisou a ele e o seu serviço. Isso era sobre como usar dinheiro, mas envolve também dons e talentos. E ele diz, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso. Sabe o que é isso? Em outra versão diz, homem severo. Em uma outra versão ainda diz, severo nos negócios. Ele via o Senhor como severo. E essa é a coisa que a graça combate. Sim, sob a lei Deus era severo. Sobre a graça Deus é compassivo. Aleluia! É por isso que o diabo odeia essa mensagem. Faz com que as pessoas mudem sua visão de Deus. Mas olha essa mensagem que, de alguma forma, ele ouviu sobre o seu Senhor e, obviamente, ele não o conhecia. Mas seja o que for, ele viu o seu Senhor como severo, rigoroso, severo nos negócios. Por isso teve medo dele, o medo errado. E, portanto, ele não usou o dinheiro para a glória de Deus. Portanto, ele não usou seus dons. Simples. Em vez de reclamar que as pessoas não usam seus dons. Qual o tipo de Senhor que estamos mostrando ao povo? De Deus. Eu te digo, você dá a ele seu barco. Seu barco é sua profissão porque você precisa dele para ir pescar. E Jesus precisava do barco porque as pessoas se aproximavam dele e ele se afastava.
E a multidão crescia. Era assim. As pessoas vinham para ele e atrás estava o mar da Galileia. Ele disse, posso usar seu barco? Era o barco de Pedro. E sempre quando ele te pede algo, ele está te preparando. Você deve sentir privilégio. Quando te pedir para servir, o Senhor está te preparando. Ele pregou daquele barco e as palavras passavam pela água, melhor do que pela terra. E no final Jesus disse, vamos para o fundo. E eles pegaram tantos peixes que a rede rompia e o barco afundava. Ele é um Senhor que sempre paga bem. Ele podia dizer, eu acho que nós precisamos do barco. Em 20 minutos vamos precisar do barco. Se precisa de mais tempo, procura outro barco. Então a visão de Deus é o que faz com que as pessoas usem os seus dons ou não usem os dons. Sempre há algo a fazer. Talvez não no domingo, mas há algo a fazer. Pode se envolver. Amém? 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 Glória a Deus. Vou terminar. É algo que as pessoas não descobriram. Sempre dizem temor do Senhor, temor do Senhor, temor do Senhor. E é verdade que ambos, Antigo Testamento e Novo Testamento, usam, mas as pessoas não falam sobre seguir ao Senhor. E se eu tiver que escolher uma característica de Caleb, o homem que nunca envelheceu, lembra de Caleb? Com 40 anos, ele foi um daqueles que foi enviado para espiar a terra e quando ele voltou, ele estava cheio de fé. Ele disse, subamos e possuamos, o povo não creu, e peregrinaram por 40 anos. Caleb peregrinou com eles 40 anos, mas seu coração estava sempre em Canaã. Seu coração estava sempre na terra prometida, a terra que mana leite e mel. Ainda que o seu corpo estivesse no deserto com todo aquele povo, mas seu coração não estava. E nós estamos na terra. O nosso coração, a nossa mente, estão no céu, onde não haverá escassez, onde não haverá cansaço, onde não haverá mais enfermidade, onde não haverá mais luta, onde não haverá amargura, onde não haverá depressão. Meu espírito deve estar no céu. Aqueles que são plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios de Deus. Eles serão alimentados e florescerão. No hebraico lá serão sempre verdes. Florescer é sempre estar verde. Então, mesmo estando aqui, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, no céu, você vive lá, certo? A sombra do Onipotente descansará. A sombra está aqui no chão. Na terra estamos sobre a sua sombra. Se vivermos lá, seremos protegidos. Então aprenda quando ver a luta ao seu redor subir no espírito. Com asas de águia, comece a subir e sentir o cheiro de ar fresco do céu. Veja Jesus glorificado. Veja-o dizer, está tudo bem. Amém. Veja Jesus acima de todos os principados e potestades. Se tem sintomas no corpo, olhe para ele e diga, como tu estás livre de toda a enfermidade agora mesmo à direita do Pai. Assim sou eu neste mundo. E veja eu sorrir para ti. Aprenda a subir e vai ser muito eficaz nessa terra. Não creia que ficar pensando tanto no céu não vai ser bom para este mundo. Quem é que disse isso? Então olha, ninguém sabe quem disse isso. Acho que veio do inferno. Eu não sei, mas digo algo. Se pensar muito no céu, só assim você vai ser bom na terra. Porque alguém que tem a paz do céu pode trazer paz para uma luta ou para uma situação de conflito. Porque ele veio do céu. Você entende? É por isso que eu gosto de passar tempo com bebês e crianças, porque vieram recente do céu. Você aprende que a vida é uma alegria e não somente um evento que traz alegria. Não espere um evento para ser alegre. Eles estão alegres o tempo todo. Onde estiverem, até os pobres, até crianças pobres. Perguntei ao meu filho ontem à noite. Eu disse, tem crianças pobres no mundo. Você gostaria de dar um brinquedo, porque você tem muitos? Quer dar um deles para uma criança pobre? Ele disse, não. Perguntei por quê. Manda em vez disso Jesus. Ele disse assim, Abba, Abba. E ele foi honesto. Ele disse, Jesus é mais forte. Eu não sou forte. Isso porque eu tinha dito para ele que Jesus tinha dado para ele todos os brinquedos foi Jesus quem te deu. Manda Jesus. Um dia eu vou falar para ele quando ele for mais velho, certo? Olha a mentira, toma o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Era uma coisa muito ruim de dizer, mas nós desfrutamos do que não semeamos. Jesus sofreu, ele semeou. Na cruz, nós colhemos o que não semeamos. Nós somos os que colhemos. Mas a próxima declaração é a seguinte, pela tua boca te julgarei. Me chamaste de rigoroso, de severo, da tua boca te julgarei, serei severo. Certo? E é isso que as pessoas precisam entender. Se eles estão vendo Deus assim, estão vendo somente esse lado de Deus.
que se manifesta para eles. Ok? Você está aprendendo? E eu vou terminar e quero dizer isso. Sobre o homem que não envelheceu. Quantos querem aprender isso? Quer aprender a não envelhecer? Ok. Ok? Achei que você queria saber. Ok. A característica número 1. Alguns dizem que Caleb fez isso e aquilo. A característica número 1 de Caleb era essa. Ok? Números. Deus disse: nenhum deles que viram a minha glória, e 10 vezes não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra. Próximo verso. Mas meu servo Caleb, porque houve nele outro espírito. A expressão outro espírito no hebraico é o espírito que segue. Ele tinha um espírito que seguia. Porque perseverou em seguir-me. Perseverou em seguir-me? Não falamos sobre seguir ao Senhor. Temer ao Senhor, temer ao Senhor, temer ao Senhor. Mas não falamos sobre seguir ao Senhor. Ovelhas seguem ao Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Certo, ovelhas seguem ao Senhor. Você está me ouvindo? Quando você o segue, nada faltará. Jesus falou muitas vezes: siga-me. Ele disse: siga-me e eu vos farei pescadores de homens. Toma a tua cruz e siga-me. Amém? Ele falou ao jovem rico: venda o que tens e siga-me. Ele disse aos pescadores: sigam-me. Agora, não falamos isso, não ensinamos isso, mas só temor do Senhor, temor do Senhor. E o temor é errado. Bem, seguir foi o segredo de Caleb, seguir com perseverança. Certo, próximo. Que os homens que subiram do Egito não verão a terra, exceto Caleb? Desculpa, porquanto não. Última parte do verso 11, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb? E Josué, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Igreja, essa ênfase que estou mostrando. E já vou terminar. É para mostrar a você como Deus enfatiza aquilo que não pregamos. Perseverou em seguir, perseverou em seguir. Próximo. Muitos anos se passaram. Certo, muitos anos se passaram. E agora está falando de Josué. Agora, 40 anos se passaram. E Josué e Caleb foram os únicos que sobreviveram. Os que saíram do Egito, todos morreram. Nenhum deles atravessou o Rio Jordão e entrou na terra da promessa, a não ser Josué e Caleb. Até Moisés morreu. Arão morreu. Só Josué e Caleb. E finalmente, os dois velhos, Josué e Caleb. E Caleb disse isso: sabe, Josué? Eu tinha 40 anos quando Moisés me enviou a espiar a terra. E 45 anos se passaram. Ele disse isso. Ele disse: estou tão forte hoje como naquela época. Desculpa. Ele disse: estou tão forte hoje como eu estava quando Moisés me enviou. Não era mentira. E disse: me dá essa montanha. Veja o que ele diz aqui. Meus irmãos fizeram o coração do povo derreter, mas eu perseverei em seguir ao Senhor. Aqui ele estava com 85 anos. Tão forte, ele disse. Mais para frente. Hebron, então, se tornou a herança de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseveraram em seguir o Senhor Deus de Israel. Viu isso? Com 85 expulsou os filhos de Anak daquela montanha? O monte, por falar nisso, se você for a Israel, está perto do Monte Pilar. Dá para ver o monte ainda, certo? Os gigantes estavam naquele monte e ele expulsou os gigantes com 85 anos. E a razão era porque ele seguia ao Senhor. Quantos querem seguir ao Senhor? Certo. João 21, último verso, vamos terminar. E Pedro, voltando-se, depois que comeram o que Jesus tinha preparado, haviam 2 semanas que Jesus tinha ressuscitado, e Pedro, voltando-se, viu o discípulo que Jesus amava. Quem era? João, que o seguia. O que ele fazia? Seguia. João estava seguindo. E que nascesse recostara também sobre o seu peito e que dissera: Senhor, quem é que te trai? O mesmo João, ok? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? Jesus disse a Pedro: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Segue-me tu. João praticava o amor do Senhor e era consciente desse amor por ele. Portanto, era ciente do amor do Senhor por ele, por isso o seguia. Mas o seguia inconscientemente. Mais uma vez, se é ciente do amor do Senhor por você, você já o está seguindo. Mas Pedro, que se orgulhava do seu amor pelo Senhor, teve que ouvir: segue-me tu. Pastor Prince, por que você não ensina mais os imperativos? Porque o meu povo já segue. Talvez você tenha que fazer com seu povo, mas a minha igreja já está seguindo. Você entendeu o segredo? João não precisava ouvir: segue-me tu. De fato, o ambiente ali não era do imperativo. Era o de seguir.
Ele seguia, era fato. Mas, quando Pedro disse, e este, o que importa a ti? Segue-me tu. O ambiente ali no grego era imperativo. Uma ordem, segue-me tu. E amigo, às vezes Deus fala comigo. Eu olho para o que alguém está fazendo, o que este ministro está dizendo, e esse tipo de coisa, e o Senhor tem que me repreender com esse verso muitas vezes. O que importa a ti? Segue-me tu. Às vezes eu esqueço o quanto o Senhor me ama, e eu entro nesse ambiente de segue-me tu. Não importa o que aquela pessoa esteja fazendo, o que esteja dizendo, segue-me tu. Amém? Ministros, líderes, parem de olhar horizontalmente e culpar as pessoas, encontrar erro, e aquela pessoa. Amém? Não é nunca sobre mim, mas sobre aquela pessoa. Siga Jesus. Siga Jesus, faça o que ele manda fazer. Mas o que sente do seu amor, sempre está seguindo. Amém? Que isso seja verdade para você também. Amém? É por isso que eu não ensino tanto sobre os imperativos. Por quê? O povo já está seguindo. Você revela o amor de Deus e eles seguem. Vão permanecer jovens, como Caleb. Amém? Dê glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Vamos lá, fique em pé. Se assentou por muito tempo? Fique em pé. Certo, todo mundo fica em pé por um tempo. Amém? Permaneçam somente nessa atmosfera de quietude por um tempo, porque existem almas que vão responder ao seu amor. Creia no Senhor Jesus Cristo e serão salvos tu e a tua casa. Faça essa oração comigo. Amém. Jesus morreu na cruz pelos seus pecados. E se você crê nele, faça essa oração comigo de coração. Diga, Pai Celestial, tua palavra diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Senhor Jesus Cristo, estou invocando o teu nome. Creio que tu vieste à terra para morrer pelos meus pecados. Tu carregaste todo o meu julgamento, minha culpa e minha condenação. Também todos os meus pecados e as minhas enfermidades. Naquela cruz, foste enterrado e no terceiro dia ressuscitaste dos mortos, sem nenhum deles. E a tua vitória é a minha vitória. Me dá tua graça, Senhor, para viver no Espírito, para viver no Celestial, para viver na terra de Canaã, enquanto os meus pais ainda estão na terra. Para que todos os recursos fluam de ti. Faça-me lembrar sempre a descansar em ti, que eu só sou o canal e não a fonte. Sou só um canal para o Senhor fluir. A responsabilidade não é minha, mas é tua. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Jesus Cristo é o meu Senhor. Amém. Glória a Deus. Levante suas mãos. Que nessa próxima semana o Senhor te abençoe com a sua família e o Senhor te guarde. Que o Senhor te guarde e te preserve de todo perigo e ameaça. Que o Senhor te guarde com a sua família das enfermidades e doenças e do poder do maligno. Que o Senhor te guarde do terror. Que o Senhor guarde você e sua família de todo o mal. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e sua família. Te coloque no lugar certo na hora certa. Que você tenha o favor sobrenatural de Deus. Que o mundo tema e trema por toda a bondade, por toda a prosperidade que Deus vai colocar na sua vida. Não se desanime com as circunstâncias, porque vão mudar. A mudança está vindo. Tudo vai mudar, glória a Deus. Sua família vai ser abençoada. Que o Senhor levante o seu rosto sobre todos que estão aqui ao som da minha voz e sobre os seus amados, e conceda a você e aos seus amados sua shalom, saúde e paz. Em nome de Jesus. E todo o povo diga, amém. Deus te abençoe. Nos veremos outra vez. Amém. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.